Olá, piscianos e piscianas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma leitura. Piscianos, leitura semanal que equivale ao dia 10 e vai até o dia 16 de agosto. Leitura coletiva, piscianos, então, devido a isso, pode acontecer de algumas mensagens não ressoar com o seu momento. E aí vocês podem ver o ascendente, o lunar ou a Vênus para terem mais informação referente à semana, tudo bem? Muito bem, piscianos. Vou começar aqui pela energia da semana. Eu vou considerar todas as energias que se apresentaram aqui, tudo bem? A primeira energia, piscianos, fala a respeito de vocês criarem uma rotina e que dentro dessa rotina você coloque sua fé, sua graça, você coloque o seu momento ali de reflexão. É necessário isso para vocês essa semana, criar esse hábito, criar isso dentro da sua rotina, para que vocês se mantenham sempre bem espiritualmente, para que as coisas em seu entorno não os afetem de maneira negativa ou de uma maneira consecutivamente desagradável, mas é sempre ali estar agradecendo pelos bons que a vida te oferece, pelos bens na qual você possui, mas sempre também sendo muito zelosos e prestativos diante aquilo que vocês querem manter ou proteger. Então essa energia ela fala sobre ser grato, ser grata por aquilo que tem. Mesmo que diante a sua realidade você considere dentro da sua percepção que você não tem nada. A vida por si só já é uma grande contemplação. Mesmo que exista desafios, prazeres e desprazeres, a vida por si só é uma contemplação. Tudo bem? A próxima energia que eu tenho aqui para vocês vem falando de karma. Mas aqui não vai tratar, piscianos, de você passar por algumas experiências porque você está pagando um karma ou que agora tudo está dando certo porque você já quitou a dívida. Essa energia, ela ainda fala muito a respeito do agradecer. Entendendo que tudo, até um certo momento, foi me dado por mérito, porque houve um desempenho, houve renúncias no meio desse caminhar, mas também tudo aquilo que foi desafiador, tudo aquilo que foi um aprendizado, já se cumpriu. Então vocês vão perceber nessa semana uma certa leveza em fazer as coisas, uma certa leveza em lidar com outras pessoas, porque é como se o caminho foi limpo. Aqui existe um alinhamento muito forte, piscianos, que alinha o seu templo com o seu espírito. E se trata realmente da sua alma e aonde ela está habitando no momento. Então, eu sinto que lágrimas cairão, mas serão lágrimas de satisfação. Lágrimas cairão, mas não porque há um sofrimento, mas porque esse sofrimento ele já não dói mais e que agora a possibilidade de você viver boas experiências está sendo oferecida. Ok? Eu tenho uma outra energia aqui, piscianos, que eu vou precisar tampar um pouquinho, porque tem uma certa nudez. Mas essa energia aqui, ela vai falar
daquilo que eu nutri, daquilo que agora está sendo oferecido. Então, é entender que sempre há um tempo, né, de gestar. E, claro, em alguns sentidos, isso pode representar a própria maternidade em si, pode representar também, né, mulheres que podem vir a descobrir que estão grávidas. Mas, fora nesse sentido, tudo leva tempo para que se forme. Então precisa haver a paciência aqui. Então, piscianos, vocês vão precisar ser pacientes daqui para frente. E procurar sempre oferecer o que você tem de melhor. Vocês já ouviram falar que cada um oferece aquilo que tem? É praticamente isso. O que você oferecer para o outro, o que você oferecer para o mundo, seja bom ou seja ruim, retornará a você essa semana. Ah, mas eu ofereci o bem para alguém e alguém me tratou mal. Não se trata disso. Se trata do que você está oferecendo. O outro pode retribuir de maneira totalmente ingrata, mas não diz a respeito do outro, vai dizer a respeito de vocês porque vocês estarão recebendo aquilo que vocês estão enviando, pensando ou sentindo. Bem, vou tampar essa nudez aqui, piscianos. Bom, vamos ver o que está sendo desafiador para vocês durante esse período. Se trata de sentimentos, piscianos. Vocês podem estar lidando com outra pessoa de água, câncer, peixes ou escorpião. Mas essa energia, ela fala sobre o amor, sobre o relacionamento, sobre a maneira como vocês estão se sentindo em relação a tudo que está acontecendo. O que pode estar se tornando desafiador é vocês terem uma visão de reconhecer que aquilo que está sendo dado, ou reconhecer no outro que existe um sentimento, que existe esse amor sendo proveniente na situação. Só que, se você não consegue ter essa visão de alguma forma, piscianos, pode tornar mais difícil a experiência essa semana, que é a experiência do agradecer, de criar esse hábito, né, de se cuidar espiritualmente, de agora que existe essa conexão entre alma e o corpo, né, entre o corpo e o espírito, aproveitar essa energia, esse alinhamento para organizar a sua vida, para fazer coisas prazerosas, satisfatórias, para aumentar a sua energia, aumentar a sua fé também. Mas precisa olhar com os olhos do amor, que é com os olhos da alma, para que isso seja possível. Para que isso seja possível. Vamos ver aqui como que vai ser o decorrer da semana para vocês. Eu tenho a energia aqui para vocês de Libra, Gêmeos ou Aquário. Mas é uma energia que vai falar também sobre ambição. É muito importante que, mesmo que você tenha que olhar as coisas de uma forma mais sensitiva, mais intuitiva, mais espirituosa, que ainda assim você não perda a razão, pisciano ou pisciana. É muito importante, principalmente para assuntos sérios, tratativas sérias, que vocês mantenham uma visão, uma praticidade também em relação a isso. O fato de estar numa energia espirituosa não se deve ali descartar a razão e a praticidade no dia a dia. Pede para vocês pensarem, para vocês questionarem também durante essa semana. Não se deixar levar por qualquer assunto, por qualquer conversa que venha até vocês, mas é muito importante que vocês raciocinem, que vocês analisem cada situação que está vindo de encontro com vocês aqui.
também fala a respeito de arrependimentos. Arrependimentos, alguma tristeza. Vocês podem estar lidando com a energia de Touro, Virgem ou Capricórnio, energia de Escorpião, Câncer. Aqui parece que se vocês assim, se isso é uma situação que envolve convivência, né? Se é uma situação que envolve convivência, pode ser que as coisas para vocês agora estejam muito confusas ou que vocês não estejam conseguindo olhar as coisas de uma forma diferente. Porque ainda está se tentando manter estruturas antigas, porque ainda está se tentando manter padrões, hábitos que não são consideravelmente bons. Às vezes relacionamentos abusivos, às vezes padrão mental negativo, hábitos contínuos que são negativos. Então tem alguma questão aqui, piscianos, que vocês ainda estão tentando manter e que isso está impedindo vocês de se movimentarem. Isso está impedindo vocês de até se conectar com a sua própria sensibilidade. Então, a energia que vocês recebem essa semana é uma energia que diz assim: crie hábitos saudáveis a si. Crie rotinas de agradecimento. Crie, não criar rotinas, mas assim, integrar no seu dia a dia a energia do agradecimento, da prece, a energia de criar pensamentos positivos, porque aquilo que você está oferecendo, seja para uma outra pessoa, seja para um ambiente, para um grupo, é aquilo que você está recebendo. E é entender que nunca vai se tratar sobre o outro. Você está recebendo exatamente o que você tem a oferecer. Ah, mas o outro foi maldoso comigo, o outro é abusivo, o outro é mal educado. Você, pisciano, pisciana, não tem nenhum dever e obrigação de corrigir o outro ou de ensinar o outro a ser uma boa pessoa, a ser alguém gentil. Isso cabe você a se cuidar. O outro que assuma as consequências de seus atos. A questão aqui é que vocês estão tolerando coisas ou mantendo padrões ainda que já eram para ser para ficarem para trás, para terem sido destruídos, vamos colocar dessa forma. E isso está impedindo você, pisciano, pisciana, de crescer, de evoluir, de melhorar as suas condições. Vocês podem estar lidando com uma energia de Touro, Virgem, Capricórnio, que você gostaria que eles proporcionassem algo a mais. Vocês gostariam que eles proporcionassem algo a mais, vocês gostariam que eles evidenciassem coisas, só que eles estão te oferecendo o que eles podem no momento. O que está, assim, disponível para eles. Mas existe aqui, da parte da visão de vocês, uma percepção na qual são energias que podem estar acumulando dívidas, que são energias que não têm certa responsabilidade com o cuidado da casa, com o cuidado financeiro. Então tem alguma percepção que você vê em alguém, não precisa ser necessariamente no signo de Touro, Virgem ou Capricórnio, mas você olha para uma pessoa aqui e está dizendo assim, essa pessoa está acumulando dívidas, essa pessoa está gastando dinheiro sem pensar, essa pessoa não cuida da casa direito, essa pessoa não está cuidando desse trabalho da maneira certa. Então, existe aqui ainda coisas que estão sendo mantidas, mesmo quando se há uma percepção correta daquilo. Então, se a pessoa continua acumulando dívidas, porque eu ainda me mantenho próximo ou próxima a essa pessoa? Porque eu ainda compartilho coisas da minha vida com esta pessoa? Porque eu ainda mantenho isso? Se é uma parceria profissional e
eu tenho a consciência de que essa pessoa, ela não está fazendo a parte dela, porque eu ainda mantenho essa parceria, porque eu ainda sou sócio ou sócia desta pessoa. Se eu reclamo e critico tanto aquilo, mas por que eu ainda mantenho aquilo? Se trata disso essa semana. Se eu reclamo, aponto e questiono tanto uma coisa, por que eu ainda me mantenho com ela? Porque é exatamente isso, piscianos, que está impedindo vocês de se movimentarem. É exatamente isso. Em vez das coisas estarem assim para vocês, tá tudo ao contrário. Vou fazer algumas complementações aqui. E às vezes existe observação em outros sentidos aqui, às vezes em outras pessoas, você tá observando também algo lá fora e você tá falando, talvez eu deveria ter investido nisso, ou talvez eu deveria ter investido nessa pessoa, ou talvez eu deveria ter escutado os meus pais, ou escutado alguém, um amigo, uma amiga. Aqui existe assim, energias que estão surgindo e que trazem essa questão. Complementando aqui o Rei de Espadas. Há ainda alguma insegurança. Existe coisas profundas envolvendo essa energia, mas ao mesmo tempo existe alguma insegurança. É como se isso se trata de uma questão afetiva, com Libra, Aquário ou Gêmeos, é como se houvesse o seguinte pensamento: porque eu ainda penso nesta pessoa, porque ainda essa pessoa mexe comigo. Se não tem a ver com a parte afetiva, você não está muito seguro ou segura com esta pessoa, porque você não sabe se essa pessoa está escondendo alguma coisa, ou se é uma pessoa que você vai se dar bem de alguma forma. Pode haver sonhos recorrentes com esta energia. Só que eu acredito aqui que se você criar esse hábito de agradecimento, esses sonhos serão mais reveladores do que vocês estão tendo no momento. Vocês passam a sonhar e a interpretar esse sonho da maneira correta. Energia do 5 de espadas. 5 de copas. O arrependimento aqui, piscianos, é em sentir que você tá lutando ou você continua assim, usando as suas ferramentas em vão. Essa é a sensação. Eu tô lutando por um relacionamento, lutando por um trabalho, eu tô usando toda a minha inteligência, todas as ferramentas que eu tenho, todo o meu conhecimento, só que é assim, parece que eu tô lutando e não tô recebendo nada em troca, ou eu sinto que a minha luta é em vão. Ou que tudo isso que eu tô fazendo não faz sentido. Energia da torre invertida. Pede mais esperança. A espiritualidade, piscianos, está tentando te mostrar algo aqui e não é de agora. É como se eles estivessem constantemente dizendo: isso está arruinando você. Isso é ruim para você. Se vocês têm um ente querido de aquário que partiu, uma pessoa que era desse signo que partiu, essa pessoa, ela tá vendo a sua realidade, né? Esse espírito em si está vendo essa realidade. E essa energia, ela tá tentando mostrar para você que isso é ruim. Que alguma coisa que você tá dependendo, ou alguma coisa que a maneira como você está se sentindo, que isso é extremamente negativo e que você precisa dar um basta nisso, que você precisa dar um fim nisso.
Porque aqui pode ter pessoas que peçam ajuda para o espiritual ou peçam ajuda para alguém que já partiu, em específico alguém de aquário, e que fala, eu tô no caminho certo, como que você tá, como que você acha que eu tô sendo aqui? E aí, tanto o espiritual quanto essas forças estão dizendo assim, não, você não tá fazendo a coisa certa para você agora. Você tá preso ou presa em hábitos destrutivos, você não tá tomando uma iniciativa, você tá cansado, cansada, exausto, drenada e você não tá fazendo nada para aliviar isso. Você continua se mantendo naquilo que você enxerga que é uma coisa ruim para você. Energia do, do Rei de Ouros. Aqui existe uma negação de verdade e uma ação de, eu não quero cortar isso. Nem é uma ação, na verdade, é a falta dela. Aqui, você tá olhando para uma pessoa, para uma situação, você tá vendo que isso não é normal, que assim, se é um casamento, não é normal isso acontecer dentro de um casamento. Se é um relacionamento, não é normal isso acontecer. Às vezes você está envolvido, sei lá, num triângulo. Você sabe que isso não é certo e como as coisas estão prosseguindo só está te gerando exaustão. No trabalho, tem alguma coisa que está sendo normalizada que você olha e fala, isso não é certo, não é um tipo de profissionalismo interessante. Independente, piscianos, eu realmente pego aqui porque às vezes você pode estar olhando as coisas da sua régua, da sua visão de mundo. Mas na verdade eu realmente sinto que existe uma normalização daquilo que é errado. E você observa isso, mas você não toma um posicionamento em relação a isso. Energia da carruagem invertida. Cadê os momentos felizes aqui? Parece assim que esses encontros e reencontros e essas idas nesses ambientes, você não sai satisfeito ou satisfeita de lá. Você não sai feliz aqui. Energia da rainha de copas invertido. A única forma de você conseguir ficar bem, ficar feliz numa situação e sentir essa realização não é só trazer o hábito do agradecimento e procurar realmente dedicar-se mais a si. Mas também vai falar aqui, piscianos, de você lidar com a realidade. Eu gosto muito de observar nas leituras porque as cartas elas têm uma sintonia muito grande. Então aqui eu começo com a energia da Lua como complementação. Então isso é importante levar em consideração. A Lua ela vai falar daquilo que está oculto, das emoções mais profundas. A Lua ela vai retratar a insegurança por acreditar que não se tem toda a verdade da situação. Em seguida, eu tenho vocês lutando por algo ou por alguém, na qual a espiritualidade ou alguém que partiu um ente querido diz que você não está querendo lidar com a verdade, você a enxerga, mas você não age sobre ela. E que isso acaba prorrogando ou postergando, vamos dizer assim, o seu momento feliz. Que é a partir do momento que você iluminar a situação e agir sobre ela, agir sobre a lua, que é quando você vai conseguir se reerguer ou se liberar de alguma situação. Tudo tem começo, meio e fim. Tudo tem um início, uma resolução e uma finalização. Então é importante isso, piscianos. Vou complementar a energia da cerimônia. Muitas cartas. Vou complementar aqui a energia da cerimônia, que seria a energia do hábito, para trazer os hábitos positivos aqui para a sua vida. Energia da cerimônia. Se comunicar. Fala de o telefone tocando de lá para cá, comunicação espiritual, mas isso só é percebível
e sentido quando vocês estão nesses momentos de gratidão e de prece. Energia dos débitos kármicos. O caminho tá limpo, né? Então fala realmente assim, que havia questões que envolviam uma parte materna ou questões maternais. Existia questões que envolvia trabalho em equipe ou ajudar o outro a construir algo. E parece que agora você está à frente disso, Piscianos. Você que vai ser dono de si e da sua própria construção daqui para frente. A próxima energia ela fala a respeito de autoridade, mas ela também fala sobre o divino. A capacidade que você tem de ter dons, o dom do gerar, o dom do criar. Então aqui eu sinto que tem algo relacionado com dom. Pode ser tanto dom, que muitas, não são todas, infelizmente, né? Principalmente aquelas que às vezes querem muito. Mas assim, o dom do dar uma vida, né? Do nutrir uma vida, que é o dom da gestação. Dons mediúnicos, né? Então essa energia ela vai falar muito dos dons que vocês têm, que muitas vezes são dons que você não está dando uma devida atenção, que você precisa começar a dar. Energia que dá oferenda, né? Daquilo que está sendo oferecido. A sacerdotisa, olha só. É vocês, piscianos. A energia, ela tá alinhada entre aquilo que está no céu e aquilo que está na terra. Aquilo que está em cima é o mesmo que está embaixo, sabe? Aqui existe muito um simbolismo, uma espiritualidade aqui que sai fora de qualquer aspecto religioso. Apesar do Papa, na complementação, ele falar sobre religião, mas podem ser meios na qual você esteja atuando a sua própria espiritualidade. Então eu utilizo dessas religiões para aprender, para consumir bons hábitos ou para atuar com a minha espiritualidade dentro dessas religiões. Então, às vezes como um filho de santo, às vezes como um obreiro, às vezes como um coroinha, seja o que for, você está usando sua espiritualidade dentro de ambientes onde você pode ter mais acesso sobre as pessoas ou sobre conhecimento daquilo que você deve consumir ou não. Vocês podem estar lidando com a energia de touro. Tudo bem? Ou outra energia pisciana como vocês. Bom, tem uma energia de leão também. Vocês podem ter alguma energia de leão que esteja se aproximando com a intenção de trazer um sentido diferente ou inverter as coisas aqui ao seu favor também. Tudo bem? Mas é isso, né? Leitura muito voltada à parte espiritual. Tem o Papa, sacerdotisa, estrela, mago, lua, sol. Então, assim, Papa, né? Eu acredito que eu tenha mencionado, imperatriz, muitas forças juntas, trazendo cada uma delas um sentido para tudo. Eu vou complementar essa energia do desafio. Eu tô sentindo que eu preciso complementar ela de alguma forma. Coloque amor em tudo aquilo que você está fazendo e entregue isso, e assim você prosperará e assim você obterá vitória. Esse é o segredo, tá, piscianos? Então é isso. Boa semana para vocês. Abençoados sejam. Tchau, tchau.